Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, esta parábola do Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir é bastante intrigante. Jesus conta a história desse administrador desonesto que foi acusado de esbanjar os bens do patrão. Então o patrão, descobrindo a desonestidade dele, a esperteza, porque ele estava esbanjando os seus bens, chama esse administrador, pede contas a ele da administração dos bens, pois diante da sua desonestidade ele vai ser demitido. Ao perceber o risco da demissão, esse administrador reflete pensando que não tem forças para trabalhos braçais, porque ele era apenas administrador. Eu não vou ter forças para cavar, para trabalhar na lavoura, e também tenho vergonha de pedir esmolas. O que vou fazer? E ele, refletindo com ele mesmo, ele tem uma ideia e monta uma estratégia para conseguir contornar aquela situação. Então ele chama os devedores do seu patrão e consegue dar a eles bons descontos para que quando ele fosse demitido, ficasse sem emprego, eles pudessem retribuir a esse gesto de generosidade, entre aspas, que ele teve, porque ele deu bons descontos para esses devedores do seu patrão. O que intriga é a atitude do Senhor em elogiar esse administrador desonesto. É o elogio que vai intrigando. Mas será que está certo então ser esperto? Será que está certo passar a perna nos outros para se dar bem ou para resolver os problemas? Será que é a desonestidade que está sendo elogiada aqui nessa parábola de Jesus? Com certeza não. Não é isso que o Senhor está elogiando. Porque a desonestidade é sempre desonestidade. É sempre algo ruim. Mas o que o Senhor elogia é a esperteza, é a sagacidade desse administrador que diante de uma situação difícil, ele não fica prostrado, mas se torna proativo e corre atrás de uma solução. É essa atitude que é percebida aqui como um ensinamento para os discípulos e que Jesus quer dar esse ensinamento. Até no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. É a sagacidade, é a esperteza,
que é elogiada. É isso que é o elogio que o Senhor desse administrador faz. Isso não significa, porque termina aí a parábola, não significa que diante daquela esperteza, o patrão falou: você é muito esperto, pode continuar trabalhando para mim, pode continuar desviando dinheiro, pode continuar dando desconto sem eu saber, você é muito esperto e eu preciso de um funcionário assim. Será que foi isso? Será que foi assim que terminou a parábola? Com certeza não. Certamente na parábola, se fosse avançar na história, esse patrão continuaria com a decisão de demitir aquele empregado. Mas que ele foi esperto, ele foi. E isso chamou a atenção e causou admiração do seu patrão. De que adianta, e daí eu fico pensando um pouquinho no concreto da nossa vida e nesse ensinamento que Jesus fala, de que adianta quando a gente está com um problema, com uma situação difícil, nós caímos prostrados no chão e ficarmos inertes sem fazer nada? Resolve alguma coisa? Diante de um problema, se você cruza os braços e fica chorando, vai sair solução desse choro, dessa lágrima? Não. É necessário ser proativo. Não ficar paralisado diante do problema, da situação. Tem que correr atrás. Não, alguma solução tem. Se chegou a um problema, a solução tem que acompanhar esse problema. É necessário reagir. É importante reagir, ter essa proatividade, esse sair da estagnação, da paralisação que aquela situação cria em nós e ir ao encontro de uma solução que é possível. Deus nos dá a graça da coragem para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios que nos alcançam ao longo da nossa vida, porque ninguém está isento de desafios, de situações difíceis para resolver. Não é assim, até o clima nos ajuda a entender. São quantas estações nós temos no ano? 4, não é? Primavera, verão, outono e inverno. Cada uma tem suas características. É claro que às vezes, como nós estamos aqui num país tropical, mistura muito e tem dia que as 4 estações acontecem no mesmo dia, né? Amanhece frio, daqui a pouco esquenta, chove, venta e termina quente o dia. Se a vida, o clima oscila e a gente tem que ir se adaptando a essa oscilação até climática, por que a gente não tem que ir se adaptando também para sobreviver às intempéries da vida, aos desafios da vida? Deu para entender o sentido, então, dessa esperteza que é elogiada? É isso que o Senhor quer de nós, que nós não fiquemos prostrados diante de situações difíceis, mas que a gente se levante com muita coragem para enfrentar os desafios. Mas voltando ao início da parábola que o Senhor contou hoje, nesse evangelho, ele fala de um administrador desonesto. Então é um mau administrador. Tanto é mau que ele foi demitido. Mas eu me recordei quando rezava ontem à noite com essa liturgia, com esse evangelho, de um outro texto das Sagradas Escrituras que fala de um outro tipo de administrador e que nós devemos ser esse outro tipo de administrador. Está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, de 7 a 11. Eu queria ler brevemente esse conselho que Pedro nos dá, o apóstolo São Pedro nos dá, para nos ajudar a entender que tipo de administradores nós devemos ser. Se nós devemos ser desonestos e maus, ou se nós devemos ser bons administradores. Pedro fala assim: caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. É o ponto de partida que ele utiliza. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. E daí aqui ele fala do tipo de administrador que nós devemos ser. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom do serviço,
exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado, em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eu creio que São Pedro nos ajuda a entender bem o tipo de administradores que nós devemos ser. Sermos bons administradores da multiforme graça de Deus, isto é, desta graça que se manifesta de tantas maneiras, com tantos dons, com tantos talentos, com tantas qualidades que o Senhor distribuiu entre nós. Nem todo mundo tem os mesmos talentos, os mesmos dons. Cada um expressa de uma maneira. O que nós não podemos ficar é de braços cruzados, e muito menos acomodados. Pedro fala: usai de inteligência, isto é, de perspicácia, de sabedoria, para lidar com as situações, porque o fim está próximo. E olha que interessante, se nós continuássemos a ler o Evangelho de hoje, de São Lucas, que nós ouvimos dessa parábola, no finalzinho, Jesus vai dizer assim, porque ele está refletindo nesse capítulo 16, a respeito do uso do dinheiro. E ele reflete que o dinheiro é impuro, porque ele é fruto de muita desonestidade, de muitas situações. Então o dinheiro em si ele é visto como impuro, como injusto, porque nem sempre se paga ao empregado o que é justo, porque nem sempre se utiliza de maneira justa e santa os recursos financeiros. Basta olhar para a realidade da nossa vida e desse mundo para dizer que é assim: corrupção, desvio de dinheiro, exploração dos pobres, altos custos, impostos caros. Não é verdade que Jesus tem razão? Se para pensar no dinheiro, é difícil falar que ele é justo, porque parece que ele é vivido numa dinâmica de injustiça. Então Jesus, nesse capítulo, reflete sobre o sentido do dinheiro. E no finalzinho do Evangelho, Jesus fala assim: utilizai então do dinheiro injusto, quer dizer, do dinheiro que faz parte dessa realidade da vida, para fazer amigos, que vão recebê-los nos tabernáculos eternos, isto é, viver a realidade dessa vida com sabedoria, fazendo o bem para as pessoas, para sermos previdentes, que é exatamente isso que é elogiado nesse empregado desonesto aqui. Ele, diante da situação difícil, provisionou o futuro. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com a enxada, trabalho braçal, pedir esmola longe de mim, porque eu tenho vergonha, vou morrer de fome. Então eu sei como que eu vou tentar ter uma provisão para o futuro. Ele fez isso para realidades humanas. Eu e você, filhos amados de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos provisionar esse futuro que Pedro fala também nessa leitura que eu li. O fim está próximo, mas o que eu terei nas mãos para apresentar para Deus quando chegar o fim da minha vida? Como que eu estou provisionando? E nós sabemos muito bem que a maior provisão, que a maior sabedoria está em viver o amor, as leis de Deus, a bondade, nos relacionamentos que a gente vive. Procurar fazer o bem, colocar a serviço dos outros os dons, os talentos que Deus nos deu. Amém? Deus renova o nosso coração no dia de hoje, nos dê a graça de crescer em sabedoria e crescer na vivência da sua graça também, para que não sejamos administradores desonestos que esbanjam os bens de maneira desmedida e irresponsável. Gastar os bens que Deus deu de maneira irresponsável levou à demissão desse empregado. Usá-los com sabedoria para fazer o bem é o oposto disso. Que Deus nos dê essa graça, então, no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!